Será a fraternidade uma utopia? Será que viver no meio desse caos todo que é a existência, isso possibilita ao ser humano ser fraterno? Há muito tempo, grandes pensadores, filósofos, cientistas, religiosos, espiritualistas, homens de pensamento, vêm tentando entender a vida no seu sentido mais cru ou no seu sentido mais difícil e relacionar uma espécie de paraíso na Terra ou de estado ideal onde todos nós, seres humanos, pudéssemos ser efetivamente felizes, ou fraternos, ou harmônicos, independentemente das questões culturais que nos caracterizam. Fato é que ser fraterno é um processo complicado, mas é um processo a ser buscado utopicamente. Muitos poderão dizer que as utopias têm destruído a humanidade, porque estabelecem uma cisão entre um possível estado no futuro que nunca chega e um estado real que é sempre muito mais difícil de ser concretizado, compreendido, vivenciado, já que as guerras, os conflitos, os problemas, os assassinatos, enfim, toda a violência veiculada na Terra parecem ser aspectos, ou parece ser um aspecto que nunca deixou de existir. Khalil Gibran, um grande poeta, filósofo libanês, costumava dizer que a Terra para ele era a casa dele e que a humanidade era a sua família. É nesse ponto que a gente deve refletir hoje em nosso vídeo, na nossa série Conhecimentos, Filosofando a Espiritualidade. Porque pensar como Khalil Gibran, ver a humanidade como a sua família, foi e sempre será o alvo para todos aqueles que almejam um estado harmônico na Terra. Mas um dos subtítulos da nossa reflexão de hoje é como agir em meio ao caos. A que tipo de caos nós estamos nos referindo? Se nós estamos nos referindo ao caos da civilização, à vida absolutamente confusa e difícil das grandes metrópoles, megalópolis, à vida complicada interna dos seres humanos que não conseguem viver de forma minimamente equilibrada do ponto de vista psíquico e mental, ou o caos no seu sentido mais superlativo, a própria fruição da vida. Acho que nós poderemos incluir esses três aspectos. Mas é preciso, antes de entrar nesse escopo sobre o caos, no elemento principal da nossa análise filosófica de hoje: a fraternidade. Ela foi pensada por poetas, por filósofos, por místicos, religiosos, mas ela raramente foi vivenciada em nosso mundo. E sempre quando alguém fala em fraternidade, do ponto de vista político, ideológico, religioso, sempre faz uma espécie de vínculo com o seu modo de pensar, com a sua maneira de ser e com a sua cultura, destituindo ou descaracterizando a cultura do outro. Isso não é ser fraterno. Porque a fraternidade, ela impõe um diálogo, uma reciprocidade, ela impõe um jogo aberto e desinteressado em relação ao outro. Ora, se eu desejo ser fraterno, eu preciso agir de um modo tal que o outro não seja diminuído na sua condição. E quando nós criamos castas, segmentos socioeconômicos, nos separando uns dos outros com a pecha de tentar organizar melhor a sociedade, nós estamos efetivamente e verdadeiramente gerando mais caos.
gerando mais dor, mais sofrimento e mais fragmentação no tecido socio-civilizacional. Mas o que é ser fraterno? Será que ser fraterno é falar da minha religião como sendo melhor que a sua e impor a você um modo de crer e de viver que é somente meu, atribuindo a você uma obrigação que você não tem? Isso não é ser fraterno. Será que ser fraterno é impor algum tipo de norma? Mas aí precisamos entrar numa reflexão mais profunda. Será que a existência seria melhor gestada e administrada sem regras? Na própria compreensão desse aspecto reside um elemento. Se todos concordassem que a vida não precisa de regras, essa seria a regra a ser executada. Ou seja, é necessário ter o equilíbrio na percepção de como esse elemento, conhecido como fraternidade, pode vir à tona. Ora, ser fraterno não é algo simples. Impõe uma obrigação ético-moral, mas não nos impõe uma obrigação moralista. Porque uma obrigação ético-moral, ela está calcada na vivência natural do ser, naquilo que ele é, na ressonância objetiva das coisas, como as coisas são. Por exemplo, vivemos em sociedade. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Eu não posso invadir sobre a alegação de que eu tenho mais direitos do que você, a sua forma de ser, invadir sua casa, o seu modo de pensar, porque eu me acho superior a você. Isso não foi, nunca será e não é sinônimo de fraternidade. Mas há um outro conceito que eu penso que seja necessário que a gente reflita, que é o conceito de utopia, que está muito atrelado à ideia da fraternidade. A utopia é aquilo que não tem realidade nas coisas. É algo que é pensado, que é imaginado, mas que nós nunca alcançamos. É como a cenoura que o coelho fica atrás o tempo todo e ele nunca alcança. Mais engraçado, o coelho nunca desiste de buscar a cenoura. Assim somos nós. Ser utópico é uma inevitabilidade da condição existencial humana. Se nós retirarmos a utopia da equação das nossas vidas, então declinemos da própria existência e não mais pensemos em nossos sonhos ou projetos de vida. Porque todos os nossos sonhos, todos os projetos de vida que nós anelamos e amealhamos interiormente, são utópicos, porque eles estão projetados no futuro. Já pararam para pensar nesse aspecto? Tudo o que a gente faz é uma possibilidade para uma ação que ainda não existe. Isso também é utopia. Mas há coisas que são concretizáveis. Eu sei que na minha casa eu tenho uma escova de dente, vou escovar os meus dentes, ou que tem um copo com água e eu posso saciar minha sede. Tudo bem. Mas, se alguém não tivesse fabricado adequadamente a pasta para você escovar os seus dentes, o copo para você adequadamente beber água, você teria que encontrar um método e usar esse método como modo de atingir o seu objetivo. Ou seja, sempre nós estaremos buscando concretizar algo projetado lá na frente, no futuro. E qual a relação disso com a nossa reflexão de hoje? Tudo. Se a fraternidade ainda não foi alcançada na Terra e ela é utopicamente pensada por uma parte considerável dos seres humanos, é porque ela é uma necessidade da nossa existência. Utopia é diferente de distopia. Na distopia, há um mundo que é quebrado, fragmentado, é um mundo decadente, onde as próprias utopias deixam de existir, onde os sonhos são cancelados, onde os anseios são deixados de lado.
Porque o mundo se torna tão demasiadamente pesado, caótico, que se torna inviável uma fraternidade. Na mais pura compreensão filosófica dos grandes sábios, a fraternidade não é sinônimo de uma concórdia absoluta, mas ela é sinônimo de um trabalho ativo em prol de pontes que sejam construídas objetivando a comunicação e o diálogo entre povos distintos. Isso aqui é fraternidade. Aliás, na fraternidade não se anula a diversidade em prol de uma unidade. Na fraternidade, busca-se pensar o uno com o diverso, o todo com a parte, a diferença ou a distinção ou a dessemelhança com o seu semelhante. Engraçado. Nós estamos sempre pensando sobre isso, escrevendo livros, fazendo lives ou gravando vídeos sobre esse tipo de temática, e nunca paramos para pensar que qualquer gesto que a gente faz, por mínimo que seja, afeta o outro, afeta a realidade. Um pensamento, quando ele é mastigado e continuamente repetido em nossa condição psíquica, ele acaba se espraindo, sendo jogado para fora pelo éter, pela condição psicosférica, e os outros captam a nossa emanação vibratória. E se nós sempre pensarmos em violência, em agressividade, em ódio, nós estaremos gerando isso no outro, mesmo que nós nos declaremos fraternos. Que tipo de fraternidade é essa? Onde somos muito hábeis em falar sobre fraternidade, amorosidade ou paz, quando o nosso mundo interno está cheio de ódio e de violência. Em nome da verdade, diga-se de passagem. Não pode haver paz, fraternidade ou amorosidade no mundo onde alimentamos o contrário, onde alimentamos a oposição dos valores. E a fraternidade, ela é sempre produto de um processo. Quando nós atingimos um ponto na civilização humana onde nós alcançamos algum nível de fraternidade, esse nível, ainda que seja alcançado, será frágil. É preciso remontar os discursos, as atitudes principalmente, e criar mais pontes ainda mais sólidas, para que essa fraternidade, em meio ao caos da existência, seja alcançada. Eu mastiguei bastante sobre o conceito de fraternidade. E fraternidade humana, no seu sentido maior, é o nosso objetivo. Não é a exclusão da diferença, é a inclusão desse processo. E é justamente pela diferença que deveremos estabelecer esse diálogo. Mas agora eu vou aprofundar um pouco mais a questão que envolve o caos. Eu falei no início que o caos tinha a ver com um processo psíquico interno, com a questão da civilização que nos impede, nos limita, e ela é profundamente perturbadora, vivendo como nós vivemos em cidades abarrotadas, onde há muita perturbação, há muita violência, mas um pior tipo de caos que eu acho que nós precisamos refletir e enfrentar frente a frente é o nosso caos mental, o nosso desequilíbrio emocional. Porque na medida em que nós nos equilibramos internamente, realizando algum tipo de prática, seja uma prática espiritual meditativa, seja alguma prática que envolva a respiração, nós nos habilitamos para que o mundo se torne mais fraterno. Há um outro aspecto que nós precisamos fazer referência. Numa família, por exemplo, encarnam 2, 3, 5 pessoas que não são amplamente concordes ou que não possuam ou não possuem sintonia mental, emocional, energética. E muitas das vezes o karma nos obriga a que nos encarnemos nessas circunstâncias. Como ser fraterno, então, dentro da família, convivendo com pessoas, indivíduos que em outras situações
em outras encarnações existenciais, nos causaram tantos dissabores, vicissitudes e problemas. Devemos começar em casa, porque esse elemento é importante. Não com um tipo de devocionismo ou emocionalismo em prol dessa fraternidade, mas com ética e consciência. Comecemos em casa a respeitar as diferenças, a tentar criar diálogos recorrentes com aqueles que, dentro da nossa convivência mais íntima, não nos compreendem. Façamos a nossa parte, porque é o essencial. Quando nós realizamos a nossa parte, o mundo se melhora. Vocês se recordam da frase de Mahatma Gandhi, quando ele dizia: o amor de um único homem é capaz de erradicar o ódio de milhões? Reflitam, pausada e pacientemente, sobre essa frase de Gandhi, que o amor de um único homem é capaz de dirimir o ódio de milhões. Sim, porque se um indivíduo buscar criar laços fraternos, conscientes, éticos, de não criar nenhum tipo de ojeriza ou preconceito com algum grupo étnico, cultural, político, ideológico, filosófico, seja lá o que for. Quando alguém entende que a família humana, como dizia Khalil Gibran, é inevitável, ainda que haja uma diferença da cor, ainda que haja diferença da religião, ainda que haja diferença da perspectiva filosófica, mas todos nós somos seres humanos. E se nós quisermos ainda derrubar esse último rótulo, nós poderíamos falar que todos nós somos consciências. E ainda poderíamos adicionar um outro elemento. Somos consciências eternas, segundo a perspectiva espiritual, sem ter aqui a pretensão de dogmatizar nada. Mas retomemos a nossa reflexão. Como agir em caos? A primeira coisa é superar a ignorância, penso eu. Ignorância? Sim, ignorância espiritual. Vamos observar que nós somos ainda muito primitivos, evolutivamente, que ainda muito a realidade horizontal como sendo, quando na verdade o que deveríamos observar é a realidade mais profunda. Será que isso existe? Será que o nosso ser é profundo, é eterno, é imortal? Vamos deixar esse aspecto para depois, mas o importante é entender que existir no caos é superar a ignorância. Mas o caos só existe porque existe o caos em nossa intimidade. Só há conflito externo no mundo porque há conflito interno no ser humano. Elimine-se esse aspecto e o conflito externo deixará de existir. Sim, eu responderei que é possível viver e agir de um modo adequado no meio do caos. Porque, na medida em que o ser humano percebe que esse caos é produto das suas atitudes e da invigilância em relação às circunstâncias, ele pode sim contornar, controlar e administrar melhor a sua existência. Um grande filósofo cunhou uma das frases mais geniais que eu conheço. Ele dizia: se o ser humano entender a ordem que habita dentro dele, haverá ordem fora dele. Se o ser humano entender o caos dentro dele, ele não vai mais criar caos fora dele. Esse grande pensador chinês, Chuang Tse, costumava então usar a alegria, a diversão, mas com muita filosofia, suas frases, e numa das vezes em que ele pôde compreender esse aspecto da situação humana, nós poderemos também entender que há uma relação intrínseca entre a realidade vivenciada, o nosso psiquismo,
e a realidade vivenciada fora da nossa própria internalidade. A fraternidade é uma utopia. Que continue assim. Enquanto nós tivermos metas e sonhos, e ainda que não sejam alcançadas, nós estaremos correndo, como o coelho atrás da cenoura. Não podemos desistir, porque o ato da desistência é uma evidência de nossa debilidade. Que nós não somos seres débeis, somos seres com uma força interna e com uma capacidade de realização que nós não supomos imaginar. Sim, é possível atingir um meio relativamente pleno de existência. Não diria absoluto, porque em mundos relativos como o nosso, nada é plenamente feliz, absoluto ou devidamente fraterno. E aqui eu já aponto para uma outra face da nossa reflexão. Uma fraternidade absoluta pode ser uma outra ilusão. Mas uma fraternidade consciente, retomada, ressignificada, reencetada é amplamente factível. Por isso que trabalhar ativamente em prol da fraternidade não é uma frase vã. Ela diz muito. É preciso trabalhar ativamente em prol da fraternidade. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho. Fraternidade é o que mesmo? É todo mundo achando que o outro é bom e o você é bom e todo mundo é bom? Não. Ser fraterno é entender até mesmo as fragilidades, os defeitos e as limitações dos outros, mas não é passar a mão na cabeça. É ensinar como as coisas devem ser, mas deixar o outro aprender no meio do próprio caos interno dele, mas ofertando a nossa ajuda, sem juízos de valor excessivos e sem a ideia pretensa de que nós somos maiores do que o outro. Não. Precisamos compreender que estamos vivendo uma época de transição planetária, de mudança de ciclo evolutivo, onde o ser humano precisa urgentemente ter essa ideia da fraternidade não como uma ideologia, não é uma crença, não é uma obrigação coercitiva para a existência, mas é uma necessidade inevitável em função dos fatos. Vivemos numa sociedade plural, numa civilização plural. Não podemos abdicar desse conceito e nem fechar os olhos ou fazer vistas grossas a essa questão. Por uma questão muito simples, por uma coisa muito simples. Não há como sermos ilhas independentes uns dos outros, de forma absoluta, não. Podemos nos reservar alguns momentos da nossa vida, ficarmos mais em silêncio, passar dias sem falar com as pessoas. Até um certo ponto é recomendável. Mas estaremos sempre convivendo com alguma coisa fora de nós. Algum outro estará, entre aspas, reclamando a nossa presença. E nós também estaremos sentindo falta da relação com qualquer coisa além de nós. Entendem como é inevitável que se crie um estado harmônico entre nós e os outros? É inevitável. É inescapável. E nós não podemos nos iludir pensando que uma vida absolutamente independente seria o objetivo a ser alcançado. Não. Porque precisamos ter independência, ser independentes, mas precisamos compreender que nós nos realizamos por meio do outro. E o outro se relaciona e se realiza por meio da gente. É possível sim ser fraterno, mas é um construto perene. Não aceitem ideias fantasiosas de uma fraternidade absoluta, estática e alcançada. Não. Aceitem uma outra ideia, talvez, a de uma fraternidade trabalhada, ressignificada o tempo todo. O diálogo sendo reconstruído o tempo todo, porque a vida é mudança. A vida é um processo. E quando nós compreendemos também esse elemento,
a de que a vida é um processo mutante, é uma mutação perene de circunstâncias, de vibrações, de valores, de percepções, nós estaremos num caminho mais adequado para construir o chamado mundo mais fraterno, mais igualitário, como alguns defendem. E há um mito da igualdade que precisa ser superado. Não há uma igualdade absoluta dentro de um processo evolutivo. Num processo evolutivo, há a distinção, há a riqueza de detalhes, há complexidade crescente, mas há uma natureza interna dos seres que possibilita o encontro no meio da distinção. A igualdade é relativa. Mas, em nome da igualdade relativa, eu não posso impor uma norma a um povo, retirando dele seus direitos, ou achando que uma outra civilização ou um grupo cultural é menos, ou tem menos direito à vida. Não, não. Não é por aí. A vida, ela é. Heráclito de Éfeso, eu sempre faço referência a esse filósofo pré-socrático, a esse physikoi, como diziam os gregos, defendia a tese de que a vida é fluxo. Ele chamava de panta rei. Tudo está fluindo. Um raio não cai duas vezes no mesmo rio, porque as coisas estão se transformando o tempo todo. Se nós atrelarmos esse conceito de Heráclito à ideia de fraternidade, penso eu, talvez, nós estaremos no melhor caminho para consegui-la, para obtê-la. E isso requer trabalho e dedicação e esforço. E uma das coisas que mais destruiu o ser humano, ou tem destruído o ser humano, é que nós fomos condicionados a não nos esforçarmos, a aceitarmos crenças descabidas e a elegermos valores dogmáticos como os únicos valores a serem vivenciados. Não penso que seja por aí. Penso que nós precisamos ressignificar o teor do construto existencial. É possível viver num mundo fraterno em meio ao caos, desde que haja consciência, trabalho, esforço e uma tentativa sempre renovada em buscar o diálogo com a diferença. Mas também é recomendável que o nosso caos interno deixe de ter força. E a gente só pode superar o caos interno por meio do equilíbrio emocional, que é efetivado por meio do controle da nossa respiração, e podemos assim ativar mais ainda a nossa capacidade reflexiva, a nossa capacidade racional. Portanto, poderemos ser mais lúcidos, despertos, fraternos, porque quando eu me ilumino, ou seja, quando eu desperto a luz interna do meu ser, eu facilito isso para o outro. Eu incentivo com que o outro siga esse tipo de exemplo. As palavras, elas podem convencer, mas os exemplos arrastam. É através da atitude que nós poderemos influenciar positivamente o outro a ser mais fraterno. Não é impondo leis, não é impondo uma religião com a fé cega. Não é assim, mas é com a atitude. Mahatma Gandhi libertou a Índia do jugo inglês com uma prática espiritual maravilhosa, conhecida como ahimsa, a não violência, sem derramar um sangue em nenhuma das partes. Porque Mahatma compreendeu que a não violência, a ahimsa, deve começar com ele mesmo. Se você quer um mundo melhor, seja você o melhor exemplo de um mundo mais fraterno e não exija isso do outro. Porque quando nós exigimos de alguém, nós acabamos nos tornando incompatíveis com aquilo que estamos defendendo. Sejamos exemplos, sejamos alinhados. Reflita, pense nisso. Pense a fraternidade como um fato e não como uma ficção. Um fato que é renovadamente alicerçado em nossa consciência. Em outro momento, nós retomaremos a nossa reflexão na série Conhecimentos, Filosofando a Espiritualidade. Até lá!